matarem pessoas, eles serão recompensados. A fé cristã diz o seguinte: se você resistir e não revidar, então você parece com o seu Senhor. Talvez você não conheça, mas existe uma comunidade nos Estados Unidos que chama comunidade Amish. Quem esteve no curso da Reforma aqui? Se você estivesse, você teria ouvido falar do Amish. Quem aqui já viu a farinha, a aveia Quaker? É pior, é mais fácil ter visto o Amish que para ver a aveia Quaker tem que ter mais de 40 anos. Já viu uma aveia que tem um homem com um chapéu assim, uma roupa na frente assim? Aqueles são os Quakers, eles são Amish, eles são uma comunidade cristã. Eles compram, alguns deles compram fazendas, se reúnem, não usam luz elétrica, não casam com pessoas de fora, mas também não agridem ninguém, vivem a vida deles. Há 30 anos atrás, um homem entrou numa escola Amish, com uma metralhadora no Mississippi, e matou 28 crianças. 28 crianças, de 6 a 12 anos. O líder da comunidade Amish convocou todos os Amishes que pudessem ir ao Mississippi. Dos 4 cantos da terra eles vieram. Da Europa, da Ásia, da Oceania, da América do Sul. Então, quando todos eles estavam reunidos em um grande ginásio, aproximadamente 3 a 4 mil pessoas, eles foram em direção à casa do assassino. O assassino naquela noite havia se matado. E todos eles sabiam. Então, em grande procissão, com velas e presentes na mão, eles foram à casa do assassino. Entregaram presentes ao filho do assassino. Pagaram a faculdade dos filhos do assassino. E deram uma pensão vitalícia para a mulher dele. Quando alguém da CNN foi entrevistar aquele homem, e perguntou, que loucura era aquilo? Aquele homem pegou a sua Bíblia, e abriu num livro, e disse, foi isso que o mestre fez. Nós matamos o seu filho, então ele cuidou de nós para sempre. Ou nós somos de fato seguidores de um Deus verdadeiro, ou nós somos malucos. Não tem meio termo. Eu prefiro acreditar que não sou maluco, amém? Segundo eu mesmo. Nós estamos diante da carta de um homem que escolheu morrer por uma causa. O apóstolo Paulo. E como eu não tenho tempo, como eu tenho domingo, essa introdução já foi metade do meu tempo, eu vou seguir com o texto e fazendo um breve resumo. E eu gostaria de defender 3 propostas aqui essa noite, pode ser? A primeira, reforçar o solo Escritura, a ideia de que Jesus é suficiente. Eu disse isso no domingo passado, algumas pessoas compartilharam na internet, e foi um frenesi, o pessoal falando, nossa, eu falei, irmão, isso não devia ser uma novidade. Em um púlpito cristão, dizer que Jesus é suficiente não devia impressionar ninguém. Isso deveria ser o que nós fazemos todos os domingos. Anunciamos ao mundo que nós temos estruturas físicas, que nós temos instituições, mas tudo isso é para trabalhar a serviço do reino de Deus. Não deveria te impressionar o fato de eu dizer que essa igreja não é o reino de Deus. Essa igreja é uma parte bem pequena do que o reino de Deus representa. Nós estamos inseridos no reino de Deus. Nós somos parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus está aí fora, com cada irmão, com cada irmã, com cada pessoa que anuncia a morte e ressurreição do nosso Senhor. O reino de Deus está em Cuba, na Nicarágua, onde as freiras são perseguidas, estupradas, humilhadas, e ficam e permanecem apregoando o evangelho da verdade, mesmo diante de toda a perseguição. O evangelho de Jesus está em Cuba, onde as pessoas são colocadas em paredão e fuziladas, e as famílias são obrigadas a pagar pela munição, e aqueles homens morrem dizendo, Jesus name power, o nome de Jesus é poder. O reino de Jesus está aí pelos becos, pelas vielas, com os irmãos que pagam o preço, que às vezes não sabem falar, que não são instruídos, que não são formados, que nunca sequer entraram em uma escola de teologia, mas que pagam o preço todos os dias por uma comunidade. O reino de Deus está disponível, e ele não é comida e nem bebida, ele é paz e alegria no Espírito.
Nós não somos representantes do reino de Deus, nós somos representantes de parte do reino de Deus. E assim nós vivemos nos complementando como um bom corpo deve ser. Amém? E eu quero defender a ideia de que Jesus é suficiente. O que o homem precisa para ter a sua vida transformada? De um encontro real com Jesus. E do que mais? De mais nada. Como assim, pastor? É isso aí, de mais nada. Escute, ou você nunca encontrou Jesus, ou você não sabe do impacto que isso causa em alguém. Porque se você soubesse do impacto que causa um encontro verdadeiro com Jesus, você de fato saberia que você não precisa de mais nada. A igreja diz em Atos, e a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, que as pessoas vendiam suas casas, entregavam todo o seu dinheiro aos apóstolos, e alguém pode se perguntar, que loucura é essa? Bom, irmãos, eu não faria isso, você faria? Parece um pouco de excesso. Mas quando você entrevistar um cristão que estava vivendo há 60 anos depois de Jesus, muito perto, ele dizia, não faz mais sentido ter nada, nós vimos a glória de Deus. O impacto foi tão grande na vida daqueles homens, que nada dessa vida mais era interessante. É isso que o encontro com Jesus causa no nosso coração. Ele começa a reorganizar os nossos afetos. Então nós começamos a mudar a prateleira daquilo que nos importa. Jesus está acima de tudo e de todos. Tudo vem depois. Ele é a primazia de toda a criação. Tudo que há de perfeito, belo, poderoso e transformador está em Cristo. Do que você precisa depois do encontro com Jesus? Mais nada. Seus valores serão readequados. O seu comportamento será transformado. O seu jeito de conviver e de falar será modificado. Você vai se sentir mal em ambientes onde Jesus não é aceito ou não é acolhido. Vai acontecer uma mudança de dentro para fora. O que você precisa é de um encontro real com Jesus. Eu posso afirmar sem medo hoje também, o segundo ponto, é que o grande problema da humanidade é a idolatria. Eu disse isso, acho que no domingo passado. Você quer saber como nós identificamos um falso Deus? Nós construímos vários falsos deuses no nosso coração. E às vezes com uma boa desculpa. Há quem trabalhe sempre e não fique com a família, e diga que não fique com a família para cuidar da família. Ele encontrou um meio de não conviver com a realidade que ele tem, e santificar a sua desculpa. Não, mas minha desculpa é santa, é para cuidar da família. Na verdade é tudo uma grande mentira, e ele só não quer ficar dentro de casa. Nós criamos falsos deuses no nosso coração. Quer saber como você identifica um falso Deus? Quando você está sozinho no que você pensa. Quando você não precisa performar. Quando você não precisa provar nada a ninguém. Sabe aquelas loucuras do meio do dia? Quem aqui já começou a sonhar? No meio do dia você começa a entrar naquele delírio que você vai ser rico. Que de repente vai bater algum tio na sua... Olha, ficou a herança desse seu tio. Vocês já tiveram? Como é que você sabe, pastor? É porque a gente é pobre, né? Pobre é tudo igual. O que é que o seu coração deseja quando não precisa mostrar nada para ninguém? Esse é o seu Deus. Pastor, mas o meu coração deseja coisas terríveis. Então, o seu Deus é alguma coisa terrível que sequer pode ser pronunciada. O mal da humanidade é a idolatria, a criação de falsos deuses. E eu postei esses dias, matar o falso Deus não vai ser o suficiente. Nós precisamos colocar o verdadeiro Deus no seu lugar. Mate o falso Deus, mas permita que o verdadeiro Deus assuma o trono da sua vida. Então a sua história vai ser modificada. E a segunda coisa é que a solução para o nosso problema real. Qual é o nosso problema real? Que é, na verdade, o pecado. É ou não é, irmão? A solução para o nosso problema real é voltarmos a reconhecer a suficiência de Jesus em nós. Nós precisamos olhar para Jesus de novo como um real, não como uma história. Nós precisamos saber quem de fato Ele é. Ele é Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Nós precisamos ter isso cravado no nosso coração. E a primeira coisa que eu queria defender, e eu gostaria que colocasse o texto aqui para mim, a ideia é que Jesus tem um reino. Eu disse isso aqui, nós somos parte do reino. A Bíblia vai dizer isso, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho. Irmãos, eu sempre digo isso para as pessoas e quero dizer isso agora aqui no púlpito. Você não pode escolher não ser influenciado. Não existe essa escolha, irmão.
Até porque a influência é uma força externa, não tem como você escolher. Não serei influenciado. Dizia aquele provérbio que nenhum homem é uma ilha. Não, brincadeira, não foi um provérbio que disse, não. Foi um Beatle. Mas serve. Nós estamos todos os dias sendo influenciados por algumas pessoas, ou por muitas pessoas. Você não pode escolher não ser influenciado, o que você pode escolher é quem te influencia. Você não pode escolher não servir em reino nenhum, o que você pode escolher é em qual reino servir. A Bíblia está dizendo, existe um reino de trevas e um reino de luz, portanto escolha a qual reino você quer pertencer. Mas o fato é que só existe um acesso para o reino de luz, e o seu nome é Jesus. Todo mundo quer Jesus como Salvador, é ou não é? Vamos de novo, talvez você estava meio... É o sono da quinta-feira. Todo mundo quer Jesus como Salvador, amém? Mas para receber Jesus como Salvador, tem que aceitá-lo como Senhor. Ele vai salvar aqueles que servi-lo, ou aqueles que estiverem à disposição, que tiverem o seu coração pronto para ser salvos, para estar inseridos no seu reino. Próximo. Que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Isso é demais, irmão. Escute, todos os dias que você lembrar na liberdade que você tem em Jesus, você tem que lembrar que ela não foi conquistada, você não caiu pecador, escorregou, nossa, acordei livre aqui. Não é assim que funciona. Alguém pagou um preço. E eu aprendi que a salvação não custa nada. Você não fica nem feliz por isso? Tá bom, nós vamos fazer um boleto então, vai. Repita, a salvação não custa nada. Mas discipulado custa tudo. Ser salvo por Jesus não custa nada, mas andar com Ele custa tudo. Ele comprou a nossa liberdade. Ele nos aforreou. Imagine Jesus na eternidade conversando com o Pai e dizendo... O Pai dizendo, para dar certo aí, alguém vai ter que morrer. E Jesus falava, eu sou o candidato. E aí o Pai disse, mas o preço é caro. E Jesus disse, eu estou pronto, vou pagar qualquer preço. Ele disse, olha, é cada gota do sangue. E Jesus respondendo, tudo bem, eu aceito. Vou pagar cada gota do meu sangue por cada um deles. Isso aqui não é uma brincadeira, isso não é um teatro. Houve morte e morte sangrenta para que nós estivéssemos aqui. Por isso, todos os dias, nós devemos viver como alguém que glorifica o nome daquele que foi capaz a morrer e gastar cada gota do seu sangue para que nós fôssemos salvos. A sua vida não é Disneyland espiritual, a sua vida é consequência. Ou você ganhou essa vida, você foi presenteado por essa vida. Por causa do sacrifício de alguém, e um sacrifício caro. Depois vai dizer que Ele perdoou os nossos pecados. Só quem é muito pecador vai entender isso, amém? Você dá uma de bobo aí, mas eu sei. Você devia ficar mais feliz com isso. Talvez seja o pecado da mentira que impede você de comemorar. Próximo. O Filho é a imagem do Deus invisível, é supremo sobre toda a criação. Naquela época, assim como nos dias de hoje, existiam os malucos que defendiam a ideia de que Jesus não era Deus. E Paulo está dizendo, olha, o Filho é a imagem de Deus. Quando ele fala imagem, não é como se você olhasse no espelho. A tradução desse texto é, o Filho é da mesma essência que o Pai. Eles compartilham a mesma essência. A Bíblia vai dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Vai dizer ou não vai? Você se sente parecido com Deus? Assim, nossa, como eu estou divino hoje. Eu estou celestial. Sabe aquele dia que você consegue resistir a um pecado, e você se sente o máximo? Não parece que nós somos iguais a Deus, é ou não é? Então, não é, quando a Bíblia fala aqui, a diferença é em qualidade. Os dois parecem Deus, porém só Jesus carrega a mesma essência do Pai. Nós dividimos fragmentos de Deus. Todos nós carregamos uma parte do caráter de Deus. Mas Jesus tem o mesmo caráter que o Pai. Não há nada que os distingua. Deu para entender? Jesus é supremo. E supremo não é soberano, são coisas diferentes. Dá para entender? Supremacia tem a ver com primazia. Ele está dizendo, além de Jesus estar acima de tudo, Ele vem primeiro do que tudo. Lembra o que está escrito em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus estava dizendo sobre isso? Ele estava dizendo, olha, não há sentido em buscar a criação se você tem acesso ao Criador e nega. O homem, mais de 30 anos no poço, esperando que um anjo
fizesse alguma coisa lá, e tem crente que está esperando uma mandinga de qualquer lugar. Ele é um macumbeiro de Deus. Ele está esperando que algum pastor jogue um pó mágico nele, que alguém faça um abracadabra e resolva o problema dele. Está igual aquele homem. E quando você vai perguntar para ele, a culpa nunca é dele. Isso é culpa de os outros não são generosos, ninguém me joga no poço. Aquele homem estava falando com o único que podia resolver o problema dele, e ao invés de aproveitar a chance de ser curado, estava reclamando. Estava contando as suas dores. Jesus vem antes de tudo. Antes de uma possível cura através da oração de alguém, vem a cura de fato através do seu relacionamento pessoal com Deus. Ele é supremo, ele vem antes de tudo, amém? Próximo. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu e na terra, e todas as coisas que podemos ver e a que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes, autoridades, no mundo visível e invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. O homem tem um defeito grave desde que existe, querer ser Deus. O homem sempre quis assumir o trono do seu coração, mas acontece é que a glória de Deus um dia vai te esmagar se você tentar fazer isso. Uma hora você vai estar diante da sua pecabilidade, das suas falhas irreversíveis, e tudo de que restará vai ser reconhecer que você precisa dele. Pastor, por que você está falando isso? Para me desanimar? Não, para te adiantar. Adiante-se e reconheça desde já que você precisa dele, então você vai poupar anos perdidos da sua vida. Todas as coisas são para ele e por meio dele. Próximo. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Quem aqui está procurando paz? Talvez o seu problema não seja, o seu defeito não é procurar a paz, o seu defeito é procurar a paz no lugar errado. Ter fé é bom? Ter fé é bom? E se for nesse copo? Então nem sempre ter fé é bom. Procurar a paz é bom? E se for à custa da desgraça dos outros? Não. Então nem sempre procurar a paz é bom. Procurar a paz em Cristo é bom. Ter fé em Jesus é bom. Não basta ter fé, você precisa ter um Deus perfeito do outro lado da fé. Não basta querer a paz, você tem que saber aonde procurá-la. A verdade é que os prazeres dessa vida, o dinheiro, o mediatismo, o sistema mundano não pode te oferecer paz. Você vai procurar e não vai encontrar. No final do expediente de vida, que nós chamamos de jornada, tudo que você vai encontrar é frustração, decepção, rancor, mágoa. Só há paz verdadeira em um. É aquele que coloca todas as coisas em harmonia. O príncipe da paz. O que é o próprio amor. Só em Jesus há paz de verdade. Próximo. Ele é a cabeça do corpo e da igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Jesus é o cabeça. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitaram do mortos, portanto, ele é o primeiro em tudo. Irmãos, deixa eu só me ater a uma coisa aqui. Existem pessoas que falam, olha, estar em uma igreja não é importante. É a mesma coisa de eu dizer, eu sou um dedo, mas eu posso viver fora do corpo. Se você arrancar um braço, sabe para que esse braço vai servir daqui 8 minutos? Para nada. Tem um monte de gente que apodreceu fora do corpo, achando que pode ser autônomo. Mas a verdade é que um braço só tem sentido se ainda receber ordem da cabeça. Um pé só ocupa a função necessária, só faz o que tem que fazer, se antes receber o comando da cabeça. O que está querendo dizer, pastor, é que nossa vida só tem significado quando nós estamos conectados ao cabeça do corpo. Quando nós estamos reunidos com o resto do corpo. Pode não ser bonito como você, mas é o resto do corpo. Ele é um princípio supremo sobre, eu já disse isso no domingo, eu vou reafirmar. Antes de Jesus ressuscitar, alguém tinha ressuscitado? Lembra que Jesus ressuscitou os mortos? Então alguém tem que ter ressuscitado, você concorda? Como Jesus é o primeiro? É porque ele é o primeiro a ressuscitar a si mesmo.
Ressuscitar, outros já tinham ressuscitado, mas ressuscitar a si mesmo, ele é o primeiro. Você conhece mais alguém que se ressuscitou? Ele é o primeiro e é o único também. Ele é o primeiro em tudo. Você pode comprar quantos livros você quiser, pode assistir quantos shorts de YouTube você quiser, você pode assistir quantas palestras e gastar todo o dinheiro da tua vida. Mas a verdade é que você só vai ser feliz se você reconhecer que Jesus é o primeiro em tudo. Quando Jesus for o primeiro em tudo, então você terá a paz que você precisa. Próximo. Pois foi do agrado do Pai que a plenitude, shalom, que a perfeição habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Na teologia, eu não vou ser cansativo, porque nós já vamos caminhar para o fim, existe o conceito da reconciliação cósmica. Parece até um filme, Star Trek, falar reconciliação cósmica. Ninguém assiste Star Trek. Jornada nas Estrelas. Melhorou? Então, beleza. A ideia de alguns é que apenas o homem foi reconciliado, mas pense que todo o mundo e todo o seu sistema estava de maneira desprezível, inundado pelo pecado. Quando Jesus vem e morre, a natureza passa a ter sentido outra vez. Lembre-se que havia um silêncio da sexta-feira até o domingo. E a Bíblia vai dizer que os pássaros voltaram a cantar depois no domingo. A natureza celebrava a vida daquele que haveria de redimi-la. A Bíblia está dizendo que Jesus redimiu não só os homens, mas tudo que os homens tocam e fazem. Todo o cosmos, tudo que existe, aquilo que se pode ver, o que não se pode ver, todas essas coisas estão redimidas pelo sangue e sacrifício de Jesus. Lembre-se que Jesus fez todas as coisas e no último dia da criação ele viu que tudo era bom, lembra? Lembra que ele disse que tudo era bom? Então o pecado entra e faz de tudo aquilo que era bom algo ruim, contaminado, pervertido, descaracterizado. Então em Cristo Jesus, aquilo que era bom antes passa a ser bom outra vez. Agora ter família é bom de novo. Passear com os amigos é bom de novo. Ter um trabalho é para a glória de Deus outra vez. É isso que os reformadores queriam dizer, olha, se você for um sapateiro, seja um sapateiro para a glória de Deus. Se você for um vendedor, seja um vendedor para a glória de Deus. Se você for uma pessoa que faz faxina, um empresário, dono, enfim, o que você fizer, faça para a glória de Deus, via por meio dele, para a glória dele, porque ele reconciliou todas as coisas com Deus, através do seu sacrifício. Próximo. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nós temos, repita comigo, eu tenho a paz de Deus, e melhor que isso, eu estou em paz com Deus. A remissão cósmica é mais ou menos assim, pensa em um Deus que vinha com toda a fúria, para castigar o pecado, de maneira devida, de maneira própria, vinha com toda a sua fúria, e tinha fúria para cada um de nós. Então o sacrifício de Cristo na cruz aplaca a fúria do Pai, Ele recebe toda essa fúria sobre Ele, e o que transborda sobre nós é amor, graça, remissão e perdão. Ele fez as pazes conosco, nós estamos em paz com Deus. Próximo. Isso inclui vocês. Percebe que é todas as coisas? Porque para Paulo dizer isso inclui vocês, quer dizer que além de tudo tem vocês ainda. Para quem se acha muito, primeiro vem tudo, depois vem nós. Que situação, hein? Que estavam longe de Deus, mais do que isso. Vocês não estavam só longe, vocês eram inimigos de Deus. Quem aqui mora sozinho? Porque casou ou porque foi morar sozinho? Não mora mais com o pai e com a mãe. Quando você vai morar sozinho, você não fica inimigo da tua mãe. Só porque você foi embora. Você só não está próximo. Eu fui morar em Santos, a minha mãe me declarou inimigo, mas era por causa do Natanael, não por causa de mim. Eu fui declarado inimigo da minha mãe por causa do neto, mas tudo bem. Nós não só estávamos distantes, como eram inimigos, porque tudo que nós fazíamos e tudo que nós pensávamos era contaminado e pervertido pelo pecado. Olha o que a Bíblia está dizendo. Vocês eram inimigos por causa dos seus pensamentos e ações. Próximo. Agora, porém, Ele reconciliou consigo por meio da morte do seu filho no corpo físico. O que Paulo está dizendo? Não foi um delírio. Não foi uma história. Ele morreu fisicamente. E só assim Ele pôde nos salvar. E se Ele morreu fisicamente, Ele ressuscitou fisicamente.
E se Ele ressuscitou fisicamente, Ele voltará fisicamente. Ele não vai voltar no coração das pessoas. Irmão, fuja dessa igreja, essas pessoas estão com demônio. Começou com esse negócio que Jesus vai voltar na mente, no coração, sai fora desses caras. Tem um discurso bonito, mas estão encapetados. A Bíblia contém a palavra de Deus. Começou a fazer malabarismo, sai fora desse lugar. Jesus morreu fisicamente, ressuscitou fisicamente e voltará fisicamente. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, de capa a capa. Podem se apresentar diante dele como que, lembra? Todas as suas ações e pensamentos eram pecaminosos, lembra o que ele disse? E agora, como é que você se apresenta diante de Deus? Santo. Era inimigo de Deus até o versículo passado, você não fica feliz não, irmão? Olha só, santo aqui é separado, não é que vai receber uma asa. Não, é separado para um propósito, a sua vida agora passou a ter sentido. Quando você estava afundado no pecado, você era inimigo de Deus, logo não havia razão para você existir. Você e nada era a mesma coisa, mas depois de Cristo, de uma conversão genuína, a sua vida passou a ter sentido. Jesus te pegou, te separou desse mundo pecaminoso, lembra, te colocou no reino de luz, te tirou do reino das trevas, e agora você tem um propósito para viver. Qual é o propósito? Lembra daquela mulher que Jesus encontra no poço? Jesus fala com ela e de lá ela sai pregando, anunciando as boas novas que ela recebeu. Esse é o seu propósito, é pegar aquilo que você recebeu e transmitir às pessoas. Saia por aí dizendo que Jesus está reconciliando o homem consigo mesmo. Saia por aí dizendo que o sacrifício de Jesus redimiu tanto homens como sistemas mundanos. Saia por aí dizendo que em Jesus há perdão, a salvação, a remissão e tudo que é de bom, perfeito e santo está nele, e por meio dele nós estamos diante de Deus santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. E aí beleza, vamos esperar Jesus voltar, é isso? Não, a Bíblia vai dizer, é preciso porém, que continuem a crer nessa verdade e nelas permaneçam. E aqui está todo o problema, irmão, até aqui foi uma maravilha. Salvação é de graça, você recebeu, te comprou. Aí Paulo vem com esse negócio, podia ter terminado no 22, mas ele fala, tem mais uma coisa, permaneça firme. Aceite essa verdade mesmo quando essa verdade doer. Aceite essa verdade mesmo quando ela te expor. Aceite essa verdade mesmo quando ela for dura. Aceite essa verdade mesmo quando ela te contrariar. C.S. Lewis, o Spurgeon também disse isso. Ele disse, eu li a Bíblia de capa a capa inúmeras vezes e achei vários erros. Todos eles eram em mim. Todos eles eram comigo o problema. Nós temos um monte de erros. E a Bíblia é como um farolete que ilumina o nosso pecado. Lembra de Naamã? Quer ser curado? Mostra a sua lepra. Vai, tira a roupa e mergulha. Deixa todo mundo ver sua podridão. A Bíblia ilumina, coloca a luz sobre a nossa podridão. E Paulo diz, continue firmes mesmo assim. Você até vai ter a sua podridão exposta, mas você vai sair desse rio limpo, curado, santificado, inculpável e pronto para viver a eternidade com Jesus. Não se afaste da esperança que receberam quando ouviram as boas novas. Pode se levantar, nós vamos orar.